Gravando. O horário aqui. Até que hora? São 10h16. Como é que uma hora, você né? quer começar? E aí, Raniane? Raniane? Vocês têm umas perguntas preparadas? Sim, tá. Pode começar. Vamos começar lá do começo, né? Vamos começar pelo mais tímido. O que for mais tímido fala. Eu? Que isso, Você foi eleito mais tímido. nem sou. Não, eu queria saber o que te levou a fazer arquitetura. Me levou a fazer arquitetura. É. Eu não sabia que eu era arquiteto. Não sabia. Eu era um estudante, assim. Hoje eu uso assim, uma expressão chamada assim. Será que está gravando? Não? Tá. Assim, como muitos que você conhece, assim, sem noção, tá certo? Sem noção das coisas, né? De responsabilidades e tal. Né? Um jovem normal, certo? Aí não era aluno brilhante de jeito nenhum, muitas vezes vagabundo, não entendia nada de geometria descritiva, não conseguia entender geometria descritiva, mas era bom em matemática, era bom em inglês, tal, escrevia, né, alguma coisa, as redações eram boas. Aí eu primeiro me encantei com a arquitetura, mas eu não sabia que eu era arquiteto. Porque eu era jovem quando Brasília foi feita, sabe? Aí eu frequentava as obras, e via nascer, eu entrava nos palácios que estavam sendo construídos, na Câmara, no Senado, no Palácio Alvorada, no Palácio do Planalto, eu entrava em tudo. Porque eu tinha pessoas, e não era nada proibido, não tinha nada. Então eu me encantei com aquilo e tal. E aí eu falei assim, aí me encantei com a Universidade de Brasília, quando ela foi fundada. Eu falei assim, eu tinha oportunidade, quer dizer, minha família queria que eu estudasse em São Paulo, certo? Fazer engenharia em São Paulo. Aí eu achei, vou fazer engenharia. Eu não sabia direito o que era ser arquiteto. Mas quando eu conheci a Universidade de Brasília, eu falei assim, eu quero fazer a Universidade de Brasília. Aí eu entrei na Universidade de Brasília, passei no 11º lugar, não foi o primeiro, não foi o 11º, para surpresa minha. E lá eu tive a oportunidade de... eu tinha que fazer uns complementos para entrar na arquitetura. Aí comecei a arquitetura, fiquei um semestre e meio de adaptação e foi um curso muito bonito, muito conturbado e decisivo para a minha vida, sabe? Que eu passei na Universidade do Brasil. Então não foi uma decisão assim, eu vou ser arquiteto, não. Na minha época e no meu nível intelectual e na minha sociedade, a arquitetura não era uma coisa que fosse tão clara, certo? Eu sabia mais ou menos o que era e eu optei assim pelo encantamento, primeiro na universidade e o da arquitetura, primeiro da arquitetura, depois da universidade. Então mais ou menos assim. Ok? Depois de formado, você... o primeiro projeto foi desenvolvimento da flamboyância, o primeiro projeto? Não. Foi. Não foi. Eu fiz muitos projetos antes de formar. Quando eu comecei a estudar arquitetura, uma das coisas que me pegaram na arquitetura é que eu passei a entender o que é arquitetura. Por quê? Porque na universidade as matérias eram ensinadas de maneira diversa daquela que eu aprendi. Então, falando para vocês que eu era um péssimo aluno de geometria descritiva. Aí
Aí eu comecei, eu tinha uma matéria dentro do curso de arquitetura chamada GDA, Geometria Descritiva Aplicada. Esse aplicada fazia toda a diferença. Por quê? Porque ele já dava um objeto, tá? Então você já via o que estava fazendo, não estava fazendo uma coisa você está vendo o resultado, né? E quando eu comecei a estudar, e era o terror, tá? O primeiro GDA, depois cálculo 1 e 2 que a gente tinha que fazer. Cálculo eu fui tirando assim de letra, que eu sabia matemática, não tinha muito problema. Mas o GDA era o terror da faculdade, era o terror. Tinha gente que chorava. E eu fiz e não tive dificuldade nenhuma. Aí eu entendi que eu sabia que eu conseguia fazer, certo? Então isso me mostrou que eu tinha alguns predicados para entender o ofício de arquitetura. Por exemplo, eu tinha visualização espacial, certo? Eu tinha, e lá no curso, me deu ferramentas para saber o que são os planos, o que é volumetria, o que é você entender o projeto, como se projeta as plantas, os suportes, as elevações, os inúmeros suportes que você tem que fazer. E daí eu comecei a aprender a desenhar. Desenhando, eu já arranjei um emprego, já prestei um concursinho, tinha concurso, eu fui funcionário do GDF, da PDF, Prefeitura do Distrito Federal, na época, depois que virou GDF. E eu lá fiz uma série de projetinhos, fui desenvolvendo, e eu desenhei muito para Oscar Niemeyer. Muito assim, coisas pequenas que chegavam na minha mão, os desenhos dele, de próprio punho, que eu olhava aquilo, então me lembro particularmente de uma guarita, sabe? Uma guarita, uma coisa muito. Que era um arquinho assim, do Palácio do Planalto, guarita, todo desenhado, mas assim, sem escala, sabe? E uma escala refer 1 metro e tal, mas assim, desenhar na mão livre, como ele faz, né? Rápido, um pedaço de papel manteiga, e eu pegava aquilo, tinha que passar na escala de fazer corte, de fazer essas coisas, você fazia. Bom, então eu comecei assim. E antes mesmo de eu fazer, de eu me formar, já tinha uns 3, 4 projetos de residência, certo? E eu comecei a fazer o flamboyant quando eu tinha 2 anos de formação. Tá? Eu não quero me alongar muito nas respostas. Então acho que eu respondi, né? Não foi o primeiro projeto, e eu comecei o flamboyant com 2 anos de formação. Mariana. Sobre o próprio flamboyant, quais foram os impactos que teve naquela época da construção desse shopping? Que foi o primeiro, né? O shopping da cidade. Um dos primeiros do Brasil. Do Brasil? E quais foram os impactos sociais? Porque a elite local tinha que deslocar para São Paulo, para o Rio, para o próprio Distrito Federal para fazer compras, né? E tendo o shopping aqui, pôde utilizar aqui mesmo também. Eu vou falar um pouquinho antes também. Quando eu me formei, eu não fui para o escritório, eu tinha trabalhado em escritórios de arquitetura e tal, mas eu, lá na Prefeitura Federal, depois eu trabalhei no escritório de planejamento de arquitetura da própria universidade, sabe? Eles fazem os projetos lá, eu trabalhei lá. Aí eu deixei tudo, larguei meu emprego público e vim para Goiânia, porque eu queria morar em Goiânia. E aqui eu ingressei no escritório de planejamento da prefeitura, que era o órgão que virou IPLAN, hoje Instituto de Planejamento da Prefeitura,
planejamento que não existia foi criado naquela época, em 1970 e 71, 70, 71. Aí o que eu fiz? Eu exerci uma coisa que eu gosto demais, que é o urbanismo, sabe? Planejamento urbano e urbanismo. E, consequentemente, paisagismo, etc. Essas matérias que muitas vezes são pouco reconhecidas também. Bom, com o meu conhecimento de urbano, da cidade, um dia uma pessoa dos meus relacionamentos perguntou: Arnaldo, você que conhece Goiânia e trabalha lá, você sabe qual seria um bom local? Não. O que seria bom para fazer nesta área? E me deu a localização onde está o Flamboyant. Aí eu conhecia, né? E já tinha viajado para os Estados Unidos, eu sabia o que era um shopping, mas que também não era muito. Na década de 70 tinham shoppings, mas não tem como hoje. Né? Aí eu falei assim, isso aqui tem cara de ser um ótimo local para um shopping, porque o shopping ele tem que ficar numa esquina rodoviária, certo? Não numa esquina urbana comum, mas numa esquina rodoviária. Então eu sugeri, tá certo? Não, isso aí tá bom, tá ótimo, estou fazendo shopping e tal, mas eu não sabia que eu ia ser o responsável pelo shopping, mas aí me colocaram no projeto. Aí eu saí da prefeitura, fiquei um tempo em Brasília, depois, como pegou a coisa do shopping, eu tive que mudar para São Paulo, me associar a um escritório que tinha estrutura, eu era muito jovem, né? E aí, assim, a história é essa. Aí, esse escritório, chamado de Roger Smecol. Roger Smecol, que era o arquiteto do dono do escritório que eu fui trabalhar. Aí ele morreu, teve um infarto, morreu. E eu continuei responsável. Estava muito no início do projeto. Eu continuei responsável e acabei o projeto. Bom, é isso. O impacto de um equipamento como esse é muito grande. Tá certo? Porque a modernidade exigiu que o comércio varejista, também não vou falar sobre, vou dar aula de shopping não, tá? Só vou falar que tem o comércio atacadista e o comércio varejista. O comércio varejista saiu das ruas, saiu ou não saiu, mas não achou que a rua urbana não era mais suficiente e resolveu fazer o que os romanos faziam, certo? Que é os fóruns romanos, né? As ágoras gregas que reuniam o comércio especializado, comércio, né? Não comércio de feira, né? Mas estava ali e virou shopping center. E o impacto foi muito grande na cidade. A cidade demorou um pouco a engrenar no shopping, o shopping é a cidade. Mas hoje vocês vão ver. É isso aí. Tá? Tá. A última pergunta era sobre esse shopping. Quais, frente às influências da estrutura dele? Ele teve pesquisa também nos Estados Unidos, né? Para pegar, ou não, se pegar o modelo e tal, que eles utilizavam muito. Lá já era bastante comum o shopping. E quais as influências que ele teve em modelos arquitetônicos anteriores desse shopping, tipo a estrutura, a cúpula. A cúpula não era antes, só na revolução. Não, aquilo não é o seguinte, o modelo do shopping é não ter modelo, certo? Não existe existe assim, uma lei funcional que você, igual a igreja tem que ter um altar, o cinema tem que ter cabine de projeção, etc, etc. Então, existem características, né? Então o shopping, ele é formado
por grandes lojas, que são as âncoras, e as pequenas, que são as satélites, os menores. Né? Um shopping só formado por lojas menores não subsiste. Não é um shopping. Pode ser uma galeria, pode ser outra coisa. É muito difícil de segurar como negócio. Uma loja grande, ela sobrevive em qualquer lugar, tá certo? Uma loja de departamentos. Então, o shopping, a arquitetura que um shopping requer é o que? Você organizar arquitetonicamente, né? As lojas pequenas, as lojas grandes, a circulação, os cais de carga e descarga e as várias funções. Assim. Então, por exemplo, ele tem a área de alimentação, ele tem a área do comércio mais picadinho, a área do comércio mais especializado, áreas mais, vamos dizer, mais especiais, que ficam as lojas mais caras. Então isso tudo é uma organização que é feita, que chama-se de tenant mix, ou seja, tenant é locatário, mix mistura, tenant mix. Então eu tenho um monte eu posso dar uma aula para vocês sobre shopping center, não vai ser agora, mas ele foi muito importante na minha carreira profissional, muito importante, como reconhecimento, como experiência e como estágio para outras experiências. O senhor falou que não está trabalhando muito no escritório e tal, você está mais ligado ao cálculo. Qual que é a sua função assim, lá como titular federal no cálculo? No cálculo? Não, é o seguinte, eu trabalhei em muitos escritórios, certo? Eu trabalhei, vamos dizer, eu vou falar com o maior destaque, eu trabalhei em vários. Né? Então, eu trabalhei, por exemplo, em órgãos oficiais, né? Que foi a Prefeitura do Distrito Federal e a Prefeitura de Goiânia. Eu trabalhei nesses dois lugares. E nos particulares, tá certo? Eu trabalhei de destaque maior mesmo, além de firmas pequenas, né? Eu trabalhei com um arquiteto chamado Milton Ramos. O Milton Ramos, na época, era assim, 20 anos atrás, tal, ele se equiparava ao Lelé, tá certo? Em termos de importância em Brasília. Eu trabalhei em São Paulo, trabalhei em vários lugares, mas o mais importante para mim foi a minha experiência com o Milton Ramos. E eu fui um dos responsáveis por vários detalhamentos. Né? Eu trabalhava desenhando, né? E detalhando. Então, por exemplo, vocês conhecem o Teatro Nacional de Brasília? Aquele olhando na rodoviária, ele fica aquela pirâmide. Eu detalhei aqui o negócio todo. Tá? Junto com o escritório do Milton Ramos. Isso me deu uma grande experiência, certo? Arquitetônica. Agora eu tenho experiência no planejamento urbano, tá certo? Que é uma das meus focos. O arquiteto, ele é arquiteto e urbanista, porque uma coisa não vive sem a outra, certo? O urbano é a razão da arquitetura e a arquitetura é o urbano está aí para servir a arquitetura. Né? Bom, eu quando vi que a minha... De uma forma, eu já me deu essas ferramentas, né? Que você não pode fazer uma coisa desvinculada. Né? Para vocês que estão iniciando, né? Vocês têm que ver que
uma joia não está completa numa vitrine, tá certo? Ela está completa quando ela é usada, tá certo? Vamos ser, aquilo está ornando alguma coisa, tá certo? Não tem razão de estar lá numa vitrine, né? Então é mais ou menos como uma arquitetura deve ser, certo? Uma obra arquitetônica ela tem que estar inserida no meio urbano, certo? Bom, o meio urbano ele é muito mal compreendido, ele é muito mal administrado, ele é pessimamente, as gestões são muito ruins. Nossos prefeitos, governadores, deputados, vereadores não sabem o que é urbanismo, não sabem o que é planejamento urbano, não sabem o que é arquitetura. Por culpa também um grau muito elevado dos próprios arquitetos, certo? Nós não tivemos força, não tivemos competência, nós tivemos alguns heróis, tá certo? Mas até o advento do caos, nós estávamos perdendo a guerra, tá? Bom, agora eu vou falar do caos. Por que eu entrei no caos? Primeiro, porque eu sempre quis ter uma participação maior do que simplesmente fazer o meu trabalho profissional. Porque a participação política dentro daquilo que você conhece, que você está preparado, é muito importante para a sua sobrevivência como profissional, tá certo? Esse complexo que tentam manter na cabeça do jovem, política não é para jovem, não, você aprende política agora, é no relacionamento com os colegas, com os professores, com a faculdade, com a cidade, tá certo? Então, a sua comunidade é uma participação política. Tá? Na minha época, a participação política era uma questão de sobrevivência. Você não estudava, você mal vivia. Certo? Hoje está tudo muito tranquilo e muito, vamos dizer, eu vejo a juventude muito passiva, certo? Não luta pelo que ela quer. O que ela quer é sair daqui e tomar uma cervejinha, ir para uma balada, tá bom a vida e começa tudo no dia seguinte, certo? Não vê o que o futuro pode estar preservando para ela, está certo? Prevendo para ela. Trabalho, progresso, então, e você só consegue isso se você tiver uma participação, se você tiver uma ação. Tá? Bom, a minha ação foi dentro do que eu conheço, dentro da Arca, dentro da faculdade, certo? E isso me levou ao caos. Eu, para grande surpresa minha, a chapa que eu estava fazendo parte foi eleita, certo? Eram 3 chapas, né? Então eu fui eleito como eu era cabeça de chapa, fui eleito para representante federal. E a Lana, por exemplo, foi a pessoa mais votada para representar na unidade da Federação Goiás, certo? E a gente fez 5 representantes conselheiros, né, dos 10 que estão lá. Está respondido mais ou menos? Você quer mais alguma coisa? Qual que é a atuação do Calce na prática? Né? Na prática é o seguinte. Um conselho é necessário para regulamentar, proteger a profissão e a população da profissão. Então, por exemplo, fora da arquitetura, médico, medicina. Você iria se consultar no médico que não é reconhecido
pelo CRM, pelo Conselho Regional de Medicina, você iria lá? Você iria se consultar? Você ia botar sua vida em risco? Não. Por quê? Porque o Conselho regulamenta, diz como é que tem que ser o curso de medicina, junto com o MEC, né? Aí entra o MEC. Então existe um trabalho conjunto. O médico tem que ter tal formação para exercer tal coisa. Então o MEC, junto com o curso, junto com o Conselho, dita como deve ser tal profissão. No nosso caso, a profissão de arquiteto tinha lá o MEC falando como a gente devia ser, como as faculdades deviam ser, etc. Mas não tinha uma representação dirigida a esse assunto. Existe ainda, né, uma representação que é o CREA, que nós fazíamos parte, que congrega mais ou menos quase 300 categorias profissionais. Sabia disso? Assim, categorias. Profissões são mais ou menos 60. São engenharia de tudo que é jeito. Engenharia elétrica, engenharia de grandes estruturas, engenharia de produção, engenharia de alimentos, e vai embora. Certo? Congrega geógrafos, congrega meteorologistas, além dos agrônomos. Você pega uma listagem, entra na coisa do cálculo, do CREA, e vê a listagem das profissões que ele regulamenta, que ele fiscaliza, certo? Porque na regulamentação, faz a regulamentação e passa a fiscalizar aquele profissional e a profissão se está bem exercida ou não. Então o Conselho existe para essas categorias profissionais que ameaçam ou são ameaçadas pela sociedade. Por exemplo, não existe um conselho de carpinteiros, mas existe um conselho de enfermagem. Não existe o conselho de costureira, vamos pegar uma profissão assim, de desenhista de moda, tá certo? Porque a sociedade ainda não está ameaçada, ou o profissional não está ameaçado por essa função, tá certo? Agora, se você, o arquiteto, por exemplo, como é que ele ameaça a sociedade? Fazendo um bom projeto. Fazendo, por exemplo, desde um projeto urbano até um projeto de uma casa, tá certo? Uma coisa muito simples, entre aspas, né, de se fazer. O projeto de uma casa envolve o quê? Quem faz quem quer construir a casa? Normalmente, as famílias que querem construir uma casa ou ter um imóvel, colocam dentro desse imóvel a poupança de uma vida inteira. O trabalho de uma vida inteira vai para esse bem, tá certo? Se esse bem não é bem projetado, se ele não está dignamente solucionado, se ele não oferece segurança, conforto e tudo que uma edificação deve fornecer, a sociedade está sendo ameaçada, o dinheiro de quem investiu foi jogado fora. Quem é o responsável? Quem projetou? Bom, o CAL é igual mais ou menos assim, juiz e promotor. Somos nós os engenheiros, são os médicos e os enfermeiros do laboratório. Então não existe uma profissão sozinha, separada, flutuando no espaço. Não. A gente é responsável pelo projeto, pelo raciocínio do que tem que ser planejado. E o engenheiro é responsável pela edificação, pela execução daquilo. Certo? Deixa eu ver se eu não estou fugindo da resposta. Bom, o CAL, voltando ao CAL,
O CAL saindo do CREA, os arquitetos saindo do CREA, o que eles fizeram? Primeira coisa, um conselho de uma única profissão. Nós só vai aceitar arquiteto e urbanista. Fim de papo. Acabou. Não vai aceitar designer de moda, não vai aceitar nada disso. Poderia ser afim, certo? Não. Para você, por exemplo, paisagista, o grande problema lá, que os paisagistas, com outras formações, querem entrar no campo. Só vai ser paisagista no CAL se for arquiteto ou paisagista. Só vai ser mexer com interior, decoração, etc., se for arquiteto de interiores. Tem que ser arquiteto para poder estar no CAL. Arquiteto urbanista. Tá? Aí eu gostaria que vocês fossem ao site do CAL e ver as deliberações que já foram feitas em um ano só de vida que nós temos. Um ano de vida. E já arrumou uma casa de maneira absurda. Já, inclusive com as atribuições profissionais. Na arquitetura você pode fazer projeto hidráulico, certo? Especializar em projeto hidráulico, projeto elétrico, estrutura, segurança, ar-condicionado. Então tem um monte de atribuições que você pode exercer como arquiteto. E o seu registro está te dizendo que você pode fazer aquilo. Certo? Então vai lá, tem assim um monte de atribuições, inclusive interiores, paisagismo, urbanismo, projeto urbano, que é diferente de paisagismo, de urbanismo. Então, é isso. Sobre a sua especialização em planejamento urbano e ambiental aqui na PUC, né? Como é que é a integração entre planejamento urbano e a sociedade? Tipo, tudo a ver. Como é feita essa integração? Como é feita a integração? Isso. Por exemplo, as cidades, elas têm leis, né? Elas têm leis urbanas, leis de codificações e tal. Por quê? Porque senão seria um caos, seria um favelão. Já para não ser um favelão, você regulamenta, você regulariza. Então, as cidades precisam, e isso é por lei, se ela tem mais de 20 mil habitantes, ela tem que ter um plano diretor. Já? Um plano diretor precisa de um monte de profissionais, mas principalmente do arquiteto urbanista. Porque ele é que sabe ler a topografia, o orçamento, o planejamento, vamos dizer, estatístico, tá certo? Não, aqui eu tenho que ser uma população para tantas pessoas, então tem que saber que área que eu tenho que ter, como vão ser as ruas, como vão ser as calçadas, como vai ser o abastecimento de água, de energia, toda a infraestrutura, entende? Então o planejamento urbano, ele envolve um número enorme de profissionais, mas a pessoa que precisa estar integrada no planejamento urbano, de cara é um arquiteto urbanista, certo? Vocês, dentro do curso de vocês, vão ter matérias que vocês gostam. Ah, que bacana e tal. E vão ter matérias que gostam de vocês. Tem matéria que gosta de você. Por exemplo, eu sempre gostei de paisagismo, mas ela nunca gostou de mim. Eu nunca consegui fazer grandes projetos maiores de paisagismo, porque eu nunca tive oportunidade, sabe? Mas o projeto comercial gostou de mim. E eu, de repente, eu entendo muito porque ele gostou de mim. Falei assim, Arnaldo, vem aqui, me acompanha. E eu fui. Certo? Então, uns vão ficar mais ligados ao urbanismo, outros mais ligados, que é diferente, de planejamento urbano, tudo. O urbanismo é você fazer aquela
rede de viária, etc. Então, que está integrado ao planejamento urbano. Outros vão ser por as estrelas, tá certo? Vão ser os Niemeyer da vida, tá certo? Vamos dizer aquela coisa linda, maravilhosa, tal, testatória, porque acontece muito, né? Os vãos, o custo, a forma, tal, mas é uma obra, assim, uma joia. Outros vão ser mais arquitetos funcionais, tá certo? Eu gostaria de ter sido um Oscar Niemeyer. Não tive competência. Aliás, quem teria? Tem muitos aí, não, tem muitos aí, fantástico. Cláudio da Rocha, esses meninos que visitam aqui, né, esses jovens aí, tal. Eu gostaria de ter sido a Hadid lá, como chama? Zara Hadid, ou aquela Rafa. Então nós temos essas joias, tá certo? Assim, uns conseguem e têm a sorte e a competência de ser isso. Outros vão ser arquitetos funcionais mesmo, que pegam um batente, que vai chegar, pegar o edifício como eu fazia, tá certo? Desenhar lá a coisa do Oscar Niemeyer, certo? Ou ser arquitetos assim, que faz uma obra correta, certo? Mas que não vai aparecer na revista, entende? Corretíssimo, circulação, os serviços, os ambientes, tudo muito correto, certo? Eu acho que eu sou um cara mais ou menos assim, sabe? Quer dizer, meus anos de vida, né? Eu falo que eu sou um arquiteto frugal. Não vou explicar o que é frugal, vocês procurem na internet. Tá bom. Beleza. O que mais? O senhor acha que o plano urbanístico que o Atílio Corrêa Lima fez em Goiânia foi satisfatório e até hoje assim, está sendo levado a sério, podemos dizer assim, pela prefeitura, por causa da localização dos bairros, essas coisas, localização de serviços? O plano de Atílio Corrêa Lima foi feito para Santanas. 20 mil? É bem menos. Quantos? Eu esqueci, é um número bem pequeno. Não, chuta. 300. Foi 500. Quanto? 500 mil. 500 mil? 300. 300 mil, você? Quanto você dá? 20 mil? 20 mil? 50 mil? 50, 200, 300 ou 800? Quanto? 300. 50. 50? Você ganhou 50 mil habitantes. Ele foi feito para 50 mil habitantes. Então você olha aquele mapa ali, a coisa. Então o manto da Santa. O manto da Santa. E aí o que aconteceu? Acabou, não se pensou mais em plano. Aí é uma coisa que uma das razões de eu tentar na Arca e ter tido uma atuação profissional fora da arquitetura de prancheta, como a gente chama, certo? Foi isso. Porque aí pessoas simplesmente interessadas em faturar em mercado tomam conta da cidade, tomam conta do governo da cidade, do governo do estado e das cidades. Então lançam ocupações, né? Então lançam loteamentos, etc. Essa é a mínima noção. Então a gente ficou muitos anos, eu não vou saber, tá bom, pessoal. Gostou, né? Eu tive que entender. Você falou? Pois é, tudo bem? Preciso dessa Eu agora. liguei porque eu estava querendo entrar na Arca e não sei o Tá que falando eu de achava, mas já resolvi. Pode ser. E a menina não estava lá. Tem que perguntar. É ruim. Eu queria saber Quarta. dele, qual o procedimento dele para projetar, o que ele faz para se isolar do mundo e pensar, sabe? Então, cara. Certo. A Planejamento. parte mais humana dele, entendeu? Está fechado, fazer o resumo. Tá? Mais pessoal.
Isso que eu queria Tá dizer. bom, tá ótimo. Pode ser primeiro. Legal. Não, então, ocupação da especulação imobiliária. Então, uma coisa que passou a se chamar especulação imobiliária, tá certo? Isso é uma praga por falta de arquitetos e urbanistas, Deixa eu fazer a minha filha. que a gente não tinha força nenhuma. E agora eu acho que o Cal vai dar essa força e vai exigir que os arquitetos e urbanistas atuem. Então, por exemplo, uma das missões do Cal é exigir, entre aspas, mas a fazer condições que toda a prefeitura brasileira tenha um arquiteto trabalhando lá. Toda. Não existia uma prefeitura sem um arquiteto. Certo? Uma das missões é exigir do planejamento urbano, do plano diretor, dos governantes, etc., aonde a gente pode atuar, né? Por exemplo, não é sair da cabeça de quem quer que seja, dos donos da cidade, sendo prefeitos ou dono financeiro da cidade. Aí vou pegar essa fazenda aqui, eu vou fazer um monte de edifício. Porque assim, tá certo? Sem pensar das implicações de tudo que a gente está sofrendo, essas consequências todas. Em Horta, nós somos uma cidade ótima em relação a muitas outras cidades brasileiras. Não. Vai fazer? Tá bom. Cadê a lei que você pode fazer? Está planejado para você fazer? Não está planejado. Quem planejou? Quem é um responsável técnico por esse planejamento? É uma coisa muito simples que o Cal está fazendo. Já está fazendo. Outro dia saiu lá em Anápolis um prefeito, vocês são de onde? Também de Anápolis? Aqui. Você é daqui também? Você é daqui também? Lá em Anápolis, outro dia agora, outros meses atrás, resolveram alguém lá, engraçadinho, junto com os vereadores, junto com o prefeito, etc., lançaram um loteamento na fazenda deles lá, tá certo? Fora do planejamento, das leis de preservação ambiental, etc. Então, mandaram bala. E fizeram. Então. Aí uma pessoa chegou, o que a gente pode chegar? Então, simplesmente, nem foi o direito que fez, foi a ARCA, mas o Ministério Público. Então, chegava assim, quem é o responsável do projeto isso aqui? Porque o projeto urbano é coisa de arquiteto urbanista. Ninguém mais pode fazer. Ninguém pode fazer. Planejamento, loteamento, ocupação urbana é de arquiteto específico. É igual eu não poder operar a cabeça de alguém, tá certo? Somos nós, não tem engenheiro, não tem ninguém que possa fazer isso. É arquiteto urbanista. Eles chegando falando assim, quem é o responsável técnico? Apareceu o responsável técnico? Ninguém quis ser. Tá certo? Ninguém quis chegar e assinar embaixo simplesmente mandado pelo patrão. Não, quem vai para a cadeia é o cara, porque ia para a cadeia. Tá certo? E respeitou as leis tais e tais. É lei. Então é isso que a gente vai ser. Não vai ser impossível. Nós já estamos num caminho muito bom. E nós da ponta do Cal, esperamos que a vida seja facilitada para vocês que estão vendo, tá certo? Que a profissão tenha o valor, porque a população inteira precisa disso. A população inteira precisa, certo? A gente não conhece o que é uma cidade planejada, a gente não conhece o que é uma cidade respeitada, certo? E ali na Argentina tem cidades que foram respeitadas. Certo? Não se faz nada na Europa. Na França existe uma lei de arquitetura, não é nem dos arquitetos, não, é lei federal sobre arquitetura. Tem que se fazer assim, assado. Por quê? Se vocês não fizerem isso, o grande patrimônio que eles têm econômico, certo? Que é o turismo, por exemplo, quem quer entrar fazer turismo? Uma cidade cheia de buraco e sujeira e
sempre estragando o patrimônio. Não, aqui ó, não estão nem aí, tá certo? Eu tive agora em Maceió e eu frequentava uma prainha lá linda, chamada Praia da Sereia. Essas são os arrecifes, certo? E aquela coisa linda do lugar. E alguém botou uma escultura rústica, uma sereia. Eu achei aquilo, quando botou aquilo, vou botar uma sereia, quem foi isso? Aí eu olhei e falei assim, mas até que tá legal, o cara que fez isso não ficou ruim, deu uma escala, né? Bom, 1000 anos passados eu voltei lá agora, porque virou um ponto turístico. O que aconteceu? Infavelou. Você nem vê mais a tal sereia, você não vê a praia, porque tem um mundo de barraco, tem pousada, tem um diabo ocupado irregularmente, sem estrutura, sem água, sem esgoto a céu aberto. Certo? Um negócio de caos. Quem que é prejudicado? Eles mesmos são prejudicados. A economia é prejudicada, a população é prejudicada. Por quê? Porque não houve um planejamento. Não houve um órgão dirigido por alguém que conheça o assunto e dizer, não pode, proíbe, não deixa. Tá certo? O poder da fiscalização, né? Que a gente vai exercer é a ferramenta que a gente tem, tá certo? Do outro lado, a gente vai, né? Vai promover concurso, vai promover capacitação, cursos e regularizar o que a gente tem que fazer e arranjar emprego para Deus e o mundo, tá certo? Então eu vejo assim que se fala da arquitetura como um ofício difícil, né, de empregos e de oportunidades. Isso está começando a acabar. Tá? Porque hoje em dia você está atuando mais nessa parte jurídica, né? Oi? Hoje em dia você atua mais na parte jurídica. Mais ou menos. Mas antigamente você já chegou a projetar. Muito. Não, projeto até hoje, cara. Não, assim, você ainda projeta, então, casas, etc. Se for, traço. Eu queria saber como que era o seu processo assim, de criação. Processo de criação? Pode citar alguns dos seus projetos. Você tem alguma... Tanto planejamento como de casas. Como é que é o seguinte, aparentemente mais fácil de se projetar é uma casa. Não é fácil projetar uma casa. Não é. Porque você tem que fazer uma série de concessões você tem que ter a habilidade de fazer com que aquela pessoa que vai morar naquela casa se sinta bem, se sinta confortável, se sinta achando que fez um bom investimento e aplicou bem o seu dinheiro em morar naquela casa. Certo? Bom, as famílias têm cabeças diferentes, necessidades diferentes, por isso uma casa você não compra que nem um carro. Senão eu estava ali numa loja, aí eu quero uma casa tipo último 2013, 2014, com isso, com aquilo outro. Não existe isso ainda, pode até existir, né? Então, existem os apartamentos, né, que você tem que se adequar àquilo que foi colocado no apartamento. Minha casa, minha vida também. Minha casa, minha vida, você tem que adequar-se. Onde é que eu vi aí, já está caindo os pedaços, um monte de casa, de gente que sai. Eu vi onde? No Fantástico. Saída de Não Trindade. fiz sei lá onde é que eu vi. Uma notícia no jornal. Era da Brookfield? Eu vi um negócio da Brookfield que fez tipo um sobradinho lá num condomíniozinho fechado. Aí o povo tá reclamando que as paredes estavam caindo, tava rachando tudo. Eu vi, ou seja, e vai ver quanto é que custou aquele negócio. Isso, o carro vai entrar e vai exigir. Porque quando cai, certo? Aí vai entrar dois, CREA e o carro. Pelas responsabilidades, né? Quando cai um edifício, quem vai aparecer, quem vai fazer o laudo? É um laudo do Conselho
que regulamenta isso aí. Tá? Bom, mas o processo de criação. O processo de criação, primeira coisa, você tem que conhecer o programa, certo? Isso serve para uma casa, para um hospital, para um palácio, certo? Você tem que conhecer o programa. Muitos não sabem o que é fazer um programa. Não é dar uma solução espacial, dizer as necessidades, certo? A minha necessidade, que eu vou traduzir em programa, é essa. Uma família de tantas pessoas, uma sala que caiba isso, aquilo, outro, duas suítes, uma suíte e tal, falando uma casa. Então, isso é o programa. Alinhavar tudo que for intenção da futura edificação. Bom, você tem um programa. Depois você tem, por outro lado, a legislação. A legislação, cada cidade tem a sua, mas são mais ou menos parecidas, né? Tem as leis de ocupação do solo e as leis da edificação, que é o Código de Obras, certo? Então elas têm limites. Eu não posso construir 100% do terreno, eu tenho que ter afastamento XYZ, etc. Então tem que estar bom. Aí é que começa a aparecer a função do arquiteto, que você tem que organizar isso tudo, certo? Em vários planos, né? Bom, você tem o programa, você tem a legislação, você tem a parte física, que é o quê? Como é que é o terreno? Que tamanho que é? Qual é a topografia? Qual é a insolação? Aí você põe mais esse layer, você sabe que é layer, né? Camada, no CAD. Você põe mais esse plano dentro do seu planejamento. Então, é assim, vocês vão ver o termo arquitetura usado de outras maneiras, né? Então, fala assim, arquitetura da destruição, é um filme fantástico. O que é? Quais são as várias partes que formaram o todo daquele assunto, nesse caso, a destruição? Arquitetura, tem uma arquitetura de computador, tá certo? Existe arquitetura de computador, que não tem nada a ver com a gente, tá certo? Porque eles precisam de como organiza e quais são as entradas de uma máquina, um iPod, um telefone, um HD, etc. Então, a arquitetura é você saber organizar os N assuntos inerentes ao que você está fazendo. Inclusive, que eu falei a legislação, falei do programa, falei do físico, né? Tem o social, tem o econômico, certo? E tem o estético. Ninguém compra um carro feio, dito feio, certo? Apesar do bonito, para mim pode ser feio para você e vice-versa. Então, tem que, ou seja, eu procuro não usar a palavra feio, bonito, nada. Eu gosto assim, está composto, não está composto. Está integrado, não está integrado. Bom, aí eu pego aquilo tudo, primeiro eu faço um brainstorm. Pego o programa, já sei mais ou menos a legislação, que não é uma coisa que eu vou ver o terreno, tal. Aí eu já começo a rabiscar. Entende? Aqui eu posso fazer uma sala, aqui eu posso fazer a entrada está aqui porque eu não preciso de rampa para entrar, tal. Então eu vou organizando no físico o programa. E organizo mais ou menos como um organograma, certo? Eu faço assim, um organograma, né? Então faço um quadradinho que é a coisa, aqui aí eu posso usar um plano, não uso o plano, eu posso fazer tudo num plano só, não, mas aqui não tem jeito, não vai caber, então tem que usar planos, certo?
Então isso é um exercício de ir e vir. É um exercício de você fazer o detalhe e o particular e o geral. Tá certo? Às vezes o particular eu tenho que ter uma entradinha de carro e assim, mas aí eu olho, dou um zoom para fora. Ah não, mas aqui eu entro aqui o carro, mas é melhor entrar o carro aqui, aí eu mudo aqui. Certo? Isso tudo tridimensionalmente. Tá certo? Porque vocês são treinados para ver tridimensionalmente. Se você quiser solucionar só no plano, não vai funcionar. Tá certo? De cara, eu sugiro, eu peço para meus alunos pensarem tridimensionalmente. Tá? Aí o que acontece? Aí você vê que esse volume pode ser destacado, aqui ele pode ser isso aqui, a cobertura pode ser assim, aí você vai formando, não faz assim, vou fazer redondo. Eu não faço isso. Certo? Se o redondo aparecer, apareceu. Você vai adequando. Adequa. Tá certo? Não, esse aqui, ó. Isso aqui eu vou, se eu fizer um retângulo, essa parte aqui eu não vou usar direito. Mas se eu fizer uma curva aqui, problema. Certo? Esse aqui, tá, eu não vou usar uma linha ortogonal, eu posso usar uma linha inclinada. Tal. Então eu vou, corto aqui e tal. Aí um amigo meu falava assim: a arquitetura não é um joguinho de arma. Por quê? Porque às vezes você acha que você vai armando. Mas não é um jogo. Aquilo ali é um. Tá? E a sua capacidade de visualização, a sua capacidade de imaginar os espaços, os volumes, isso vai ser imprescindível nessa arquitetura. Não pense que é só aí que você usa, não. Na hora de organizar Acabou? Não. Na hora de organizar uma legislação, na hora de organizar, porque é o seguinte, eu não falei, mas vou falar agora. Toda essa função arquitetônica, urbanística, etc., ela no planejamento urbano, ela resume numa legislação, certo? Aí você vai ter que saber redigir e pedir ajuda para um legislador te ajudar a redigir aquela lei do solo, aquela lei do plano diretor, tá certo? Aquela norma XYZ. Então isso tudo está integrado. Você tem que ter redação, você tem que ter visualização, você tem que ter a matemática na cabeça, saber fazer conta de cabeça e saber desenhar. Não tem jeito. O que eu peço para meus alunos? Eu trago na minha mochila papel vegetal, papel manteiga, e aí eles começam a falar: não, professor, vai ser assim, aí eu dou. Ela precisa desenhar. Ixi, mas é dificuldade. Não tenho preguiça de desenhar, por mais tosco que seja o desenho inicial de vocês. Desenhe uma vez, 2 vezes, 10 vezes. Por quê? Porque vocês têm que funcionar unplugged. Vocês sabem o que é? Fora da tomada. Desligar a tomada. Vocês não vão ser um arquiteto 100% se vocês só souberem plugar. Não, vocês têm que saber tocar o violãozinho, ó, sem energia. Certo? A música, a composição, tem que ser feita ampla. Respondi? Não, eu queria saber se você tem alguma fonte de inspiração para que tem criação dos projetos. Música, Olha, uma banda. Cada um tem a sua. Isso é impossível, sabe? Eu faço um exercício engraçado, sabe? Assim, quase que inconsciente, sabe? Eu desenho. Eu estou conversando, se você pega umas anotações, tal, que eu
Aí eu, de repente, eu estou desenhando uma coisa, faço um quadradinho, faço não sei o quê, tal, aí eu já estou desenhando. Né? Quando eu não estou prestando atenção na palestra, na aula, sei lá o que. Então, diz que vocês então têm menos atenção ainda, eu tenho um pouco mais de pessoa de outra geração. Aí eu estou ali e tal, de repente eu empolgo com aquele desenho, estou fazendo. Eu gosto imensamente de música. Acho a música uma coisa essencial. Né? A vida seria Nietzsche. O que Nietzsche falou outro dia? Eu li. Seria um erro, né? A vida seria um erro. Opa, que bom. A vida seria um erro. Se eu tivesse música, a vida seria um erro. É isso? Eu acho isso. Só que eu sou assim, complexado, não consegui. Minha família toda toca, meu filho toca, uma facilidade. Eu não sei, não consigo. Aí um dia eu estava conversando com o pessoal, né, com um cara que estava tocando violão, ele falou assim, nossa, mas eu morro de inveja de você, cara. Eu toco esse violão. Eu falei assim, inveja eu tenho de você, porque eu não sei desenhar. Eu tinha vontade imensa de saber desenhar, eu não consigo. Aí eu falei, então estamos tocando as invejas. Bom, mas o processo que eu tenho é esse. Eu gosto muito de pintura, escultura, essas coisas de arte, né? Que é vital para a nossa formação. Porque você vê a arquitetura lá dentro, você vê soluções lá dentro, com aquela liberdade, principalmente na arte abstrata. Já a arte abstrata, para mim, é uma fonte inesgotável de inspiração. O Klee, por exemplo, vocês conhecem o Klee? Claro que vocês conhecem. Anota aí, K-L-E-E. O Klee, para mim, é uma fonte inesgotável de inspiração. Vamos ver o brasileiro, o Manabu Mabe. Conhecem também, né? Manabu Mabe. Mabe, hoje só Mabe. Ou, deixa eu ver uma outra brasileira aqui, que é Tomie Otake. Otake. Com K, que é Otake. Que é a mãe do Rui Otake. O Rui Otake, você sabe, né? Aham. Você sabe. Gente, ó. Vital. Vocês têm que entender, né, de pouca coisa, né, de tudo. Tem que ler, tem que ver filme, tem que ver arte. Você, inclusive aquelas coisas chatas, pô, não estou entendendo esse negócio aqui. Veja. Pelo amor de Deus. Música sertaneja desse tamanhozinho. Jazz e erudito desse tamanho. A primeira vez você não vai gostar. A segunda também. A terceira você já começa a desconfiar. Tenho certeza que a 10ª você vai gostar. Por que a música erudita é importante? Por que a música jazz é importante? Já? Tem uns que você não vai penetrar. Tem 1000 tipos de jazz. E um monte de tipo de música erudita. Que é a vulgo música clássica. Aqui é a música barroca, música clássica, música... Todas são composições. Igualzinho você vai fazer com espaço. Igualzinho. Você vai soltar você vai soltar isso na arquitetura. Tá certo? Isso. Você vai fazer um ponto e um contraponto. Tá certo? Então, você vai fazer isso. Eu faço, eu acho que todo mundo faz. Tá certo? Você lança uma coisa, de repente põe uma coisa aqui, lança um edifício, você põe um vertical aqui, para ter um, certo? Ou então faz uma curva, depois põe uma reta, tal, você está compondo, igual uma composição de música. Tem uma frase que é: a arquitetura é a música congelada do inglês. A arquitetura é a música congelada. É. Que ótimo. Porque tem a ver mesmo. Tem a ver, muito a ver. Tá? Essa questão da composição. Esse negócio de jazz, né? Fazer música e tal, né? Um dia eu comecei a
fazer essas cartelas que eu falo para você para desenho, né? E depois eu tive uma pessoa que começou a reproduzir e tal, uma outra história. Aí um dia eu estava vendo assim, estava vendo aquilo, eu falei assim, gente, eu estou fazendo música, fazendo esse negócio aqui, ó, desenhando, sabe? E eu tenho total liberdade, assim, eu sei que vai ser roxo, azul, preto, não, eu põe a cor que eu quiser, igual o cara põe a nota que quiser, tá certo? E vou ficar maior, menor, põe um elemento que for. A composição tem que acompanhar vocês o resto da vida, tá certo? Seja lá que for, música, cor, o que for, tá certo? Eu, por exemplo, outro dia eu sou obrigado a ver novela, sou obrigado a ver Cid Moda, porque senão não fico junto da minha mulher de noite sozinho na mesa em casa. Aí eu fico vendo a composição das imagens da novela, por exemplo, né? Como é que eles fazem, do filme ou aquilo, né? A história é uma porcaria, né? Os homens são idiotas, as mulheres são. Então essa ainda não tem o Cacete do Planeta para gozar o que está acontecendo. Estou sentindo uma falta do Cacete do Planeta. Eles iam estribuchar nessa novela, né? Fazer aquele que eles conseguiam fazer a cara do personagem dela. Nossa, que falta. E a Globo, a novela está sem de audiência por conta disso. Então, a composição me ajuda até prever um filme que eu nunca tinha visto. Porque a composição é a seguinte: a imagem, som e ação, né? Você sabe que quando começa a ficar calmo demais é porque tem uma agitação aí pela frente. Tem um susto, tá certo? E agora vai sentar o susto, quer ver? E vai mesmo, sabe? Então, aí tem que ter tais elementos, sabe? Ou seja, acho que eu falei mais. Já deu. Você ainda tem que falar na sua opinião o que é arquitetura. Eu já passei meia hora que eu estou querendo gastar com vocês, mas vai essa. O que é arquitetura? Definir. Olha. Se é que tem definição. A minha definição? É, a sua definição. Não sei se é música congelada, não, mas. Arquitetura, para mim. Eu vou falar da música, já que a gente está. Certo? Sim. A música, para mim, a utilização do tempo. Do tempo. Porque se eu não tivesse o compasso, o tempo, a música não existia. Tá certo? Então, a arquitetura, para mim, é o estado de arte da função espacial. Então, assim, um homem consegue fazer espaços, não é fachada, é espaço. Então, ele consegue ser o agenciador do espaço. Então, deixa eu limpar aqui a minha frase. A arquitetura, para mim, é o agenciamento de espaços. Tá? Externos, internos, visuais, psicológicos. Enfim. Sim. Agora a gente só precisa de algumas imagens de projetos seus para mostrar para todos. Um conceito. Tira da parte velha do Romano, tira do novo. Eu não.